Rússia e Estónia em crise diplomática, os países decidem expulsar embaixadores dos respectivos territórios. 3 anos depois de ser apontada como o epicentro da pandemia da Covid-19 e isolada do mundo, a cidade chinesa de Wuhan volta aos poucos à normalidade. Fazer compras em Espanha sempre foi um hábito dos portugueses que vivem perto da fronteira, mas com a decisão do Governo de Madrid de retirar o IVA aos bens essenciais, há cada vez mais pessoas a optar pelos supermercados espanhóis. É muito mais barato que aqui, em alguns artigos. E aqui, a crise que estamos, só deram aquelas ajudas, não é? Mas a alimentação continua ao mesmo preço e tudo. Conseguem poupar cerca de 200 a 300 euros? Sim, somos uma família de 5 pessoas. Espanha eliminou o IVA a alimentos como o pão, o leite, o queijo, ovos, frutas, legumes e cereais. A medida entrou em vigor no primeiro dia do ano e mantém-se durante 6 meses. Vinha buscar gás, vinha buscar cereais e vinha buscar carne, que saem mais em conta. Em que valores tem ideia? Nos cereais, nisto, é metade do preço. Neste momento, Espanha é o país com a inflação mais baixa de toda a zona euro. Restauradores do Museu do Senado de Brasília recuperam dezenas de obras de arte que ficaram danificadas durante o ataque de bolsonaristas às sedes dos 3 poderes. Rússia e Estónia estão em crise diplomática. Os dois países decidiram expulsar os embaixadores um do outro nesta segunda-feira. Moscovo deu um prazo a Margus Leider, que tem até 7 de fevereiro para deixar o território russo. Na sequência do anúncio de Moscovo, a Estónia seguiu o exemplo, fixando a mesma data para a partida do embaixador russo. Trata-se de uma medida de retaliação, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, pela decisão da Estónia obrigar o país a reduzir a sua representação na embaixada em Tallinn a apenas 8 diplomatas e 15 funcionários a partir de 1 de fevereiro. O argumento do país báltico foi que este número corresponde ao número de funcionários na sua embaixada em Moscovo. Tallinn tem vindo a limitar as relações bilaterais com o governo de Vladimir Putin desde a invasão da Ucrânia e Moscovo culpa a Estónia pela situação, acusando-a de ter aberto as hostilidades. A Polónia tem luz verde por parte da Alemanha para o envio dos tão aguardados tanques Leopard 2 para a Ucrânia. A ministra alemã dos Negócios Estrangeiros garantiu em entrevista à estação televisiva francesa LCI que, se o pedido for feito à Alemanha, Berlim não se irá opor. Varsóvia tem estado à espera deste sinal favorável para fornecer os seus veículos blindados de fabrico alemão a Kiev, mas o primeiro-ministro polaco já tinha dito não querer atrasar a sua assistência à Ucrânia. Já o presidente ucraniano disse no seu habitual discurso noturno que neste momento o foco principal da guerra é a questão da defesa. Esta semana é, de acordo com Zelensky, o momento de tomar decisões apropriadas, acrescentando que as soluções já tinham sido preparadas. O chefe de Estado ucraniano falou ainda sobre a visita do antigo primeiro-ministro britânico a Kiev. Tratou-se, segundo disse, de uma viagem simbólica porque aconteceu no Dia da Unidade da Ucrânia. Do lado russo, o Ministério da Defesa dá conta de avanços a nível ofensivo nas regiões de Kherson e Zaporizhia, ambas no sul da Ucrânia. Já na sexta-feira, as forças de Moscovo anunciaram a captura de uma aldeia a apenas 9 quilómetros de Bakhmut, no leste do país. As autoridades ucranianas não confirmam esta conquista, mas assumem que as forças russas estão perto da cidade. A Ucrânia aguarda os tanques ocidentais para preparar uma contraofensiva no terreno. A Alemanha vai juntar-se ao H2Med, o projeto de novas ligações para transporte de hidrogênio acordado entre Portugal, Espanha e França e que vai ligar a Península Ibérica ao resto do continente europeu. O anúncio foi feito este domingo pelo presidente francês Emmanuel Macron durante uma cimeira com o chanceler alemão Olaf Scholz que decorreu em Paris. O gaulês explicou que se decidiu alargar o projeto H2Med, que graças ao financiamento europeu liga Portugal, Espanha e França e estará no centro da sua estratégia de hidrogênio. Macron confirmou que a Alemanha será um parceiro nesta estratégia de infraestruturas de hidrogênio.
O projeto inclui duas infraestruturas transfronteiriças, uma entre Celúrico da Beira, em Portugal, e Zamora, em Espanha, e outra subaquática entre Barcelona e Marselha, em França. O H2Med vai ser financiado até 50% por fundos europeus e vai distribuir pela União Europeia hidrogênio. Prevê-se que esteja em funcionamento em 2030. A cidade chinesa de Wuhan volta aos poucos à normalidade, 3 anos depois de se ter tornado no epicentro da pandemia da Covid-19. Depois de ter sido isolada do mundo, a metrópole de 11 milhões de habitantes viu quase todas as restrições serem levantadas pelas autoridades em dezembro. No entanto, estão espalhados por toda a cidade sinais dos perigos da doença e estão ainda muito vivos na memória os tempos difíceis que todos passaram. Não tem sido fácil fazer algo nestes poucos anos. Todos têm enfrentado diferentes níveis de dificuldades no trabalho e na vida. Claro que estávamos assustados. Só este ano é que as pessoas começaram a ser amplamente infectadas. No ano passado e nos últimos 3 anos ninguém foi infectado. O novo ano será obviamente melhor. Agora não temos medo do vírus. Já não temos esse medo no nosso coração. Quando as autoridades chinesas resolveram encerrar o mercado de marisco e vida selvagem de Huanan em janeiro de 2020, apontado como o principal foco de infecção, já o novo coronavírus tinha espalhado pela China e, inevitavelmente, pelo mundo. A Organização Mundial da Saúde declarou que o planeta estava perante uma pandemia, a primeira do milénio. Imagens chocantes de hospitais em colapso repetiram-se um pouco por todo o mundo. Milhões de pessoas morreram. Para já, a pandemia ainda não terminou. Os novos casos na China voltaram a atingir números alarmantes, o que levou vários países a impor restrições a todos os viajantes provenientes do país. A Alemanha vai juntar-se ao H2Med, o projeto de novas ligações para transporte de hidrogênio acordado entre Portugal, Espanha e França e que vai ligar a Península Ibérica ao resto do continente europeu. O anúncio foi feito este domingo pelo presidente francês Emmanuel Macron durante uma cimeira com o chanceler alemão Olaf Scholz, que decorreu em Paris. O gaulês explicou que se decidiu alargar o projeto H2Med, que graças ao financiamento europeu liga Portugal, Espanha e França e estará no centro da sua estratégia de hidrogênio. Macron confirmou que a Alemanha será um parceiro nesta estratégia de infraestruturas de hidrogênio. O projeto inclui duas infraestruturas transfronteiriças, uma entre Celúrico da Beira, em Portugal, e Zamora, em Espanha, e outra subaquática entre Barcelona e Marselha, em França. O H2Med vai ser financiado até 50% por fundos europeus e vai distribuir pela União Europeia hidrogênio. Prevê-se que esteja em funcionamento em 2030. Fazer compras em Espanha sempre foi um hábito dos portugueses que vivem perto da fronteira, mas com a decisão do Governo de Madrid de retirar o IVA aos bens essenciais, há cada vez mais pessoas a optar pelos supermercados espanhóis. É muito mais barato que aqui, em alguns artigos. E aqui, a crise que estamos, só deram aquelas ajudas, não é? Mas a alimentação continua ao mesmo preço e tudo. Conseguem poupar cerca de 200 a 300 euros? Sim, somos uma família de 5 pessoas. Espanha eliminou o IVA a alimentos como o pão, o leite, o queijo, ovos, frutas, legumes e cereais. A medida entrou em vigor no primeiro dia do ano e mantém-se durante 6 meses. Vinha buscar gás, vinha buscar cereais e vinha buscar carne, que sai mais em conta. Em que valores tem ideia? Nos cereais, nisto, é metade do preço. Neste momento, Espanha é o país com a inflação mais baixa de toda a zona euro. Trabalha-se com afinco no Museu do Senado, em Brasília. Aqui os restauradores tentam recuperar as dezenas de artefactos e peças de arte que foram danificados durante a invasão do Congresso, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, perpetrada por apoiantes do antigo presidente Jair Bolsonaro. Um dos objetos alvo de restauro é, por exemplo, uma cadeira que pertencia à antiga sede do Senado, no Rio de Janeiro. Ela chegou numa condição bem deteriorada. Ela, do jeito que ela está aqui, já está bem melhor. E ela está toda danificada. Ela quebrou pernas, braços, os 2 braços, 2 pernas e a lateral do encosto. O trabalho de restauro vai demorar semanas ou mesmo meses. A empreitada conta com o apoio de instituições nacionais e internacionais, como por exemplo a Unesco.
Depois do ataque, a 8 de janeiro, mais de 2.000 pessoas foram detidas e o ex-presidente Jair Bolsonaro foi incluído na investigação, suspeito de ter sido o principal instigador.